Boa noite, está no ar o programa Conversa Franca, que hoje tem como entrevistado o economista e professor universitário Aloysio Barros. Boa noite, professor. Boa noite, Carla. Boa noite, telespectadores. E você, telespectador, que quiser participar, o nosso tema de hoje é sobre a questão do alto índice de desemprego e também essa questão das taxas, né, dessa economia que tem assustado tanta gente e essa inflação que também tem assustado muito nós brasileiros, né, professor? Então, para você participar, ligue aqui para a gente no 3372-3720 ou nos envie uma mensagem de texto ou um WhatsApp para o 9972-1640. Professor, o que a gente observa é que a cada trimestre que eles divulgam essa taxa de desemprego no país, tem aumentado o número de desempregados no país. E aqui na região, em São João del Rei especificamente, também acompanha aí essa realidade nacional? Acompanha, Carla. E está apenas começando. A triste notícia que a gente tem para dar é que a situação ainda vai piorar mais. É uma notícia ruim, eu não gostaria de falar nisso, mas é verdade. As projeções que a gente tem, o entendimento que a gente tem da vida econômica, anos e anos de experiência, nos mostram isso. Que a situação vai continuar piorando, está apenas começando essa crise, entende? Muita gente ainda vai perder emprego. Isso é triste de falar, é triste, eu enfatizo isso, mas é a realidade da situação agora que a gente vai analisar aqui. Em São João del Rei, esse início de ano agora, foi terrível, né? Um acúmulo aí de perdas de posse de trabalho que eu digo com carteira assinada, que é emprego garantido. Essa é a única informação que a gente tem local, oficial, né? Regional. E mais seguinte, é a única informação que tem a nível de municípios de médio e pequeno porte, como São João del Rei, você não tem a pesquisa tal nacional taxa de desemprego. Essa é só 6 ou 7 áreas metropolitanas, né? Tem agora uma pesquisa do IBGE que chama-se PNAD contínua, que trata também, ela é nova pesquisa, aí o Brasil como um todo. Mas para uma região específica, né, a gente só tem os dados do emprego com carteira assinada. Uhum. Então esse indica o que está acontecendo, é um sinalizador do mercado de trabalho, né? E a situação está terrível. Esse início de ano, nos últimos 15 anos, eu tenho os dados até o ano 2000, não teve um ano pior nesses 4 primeiros meses do ano, né? Chegou maio, também melhorou 5 empregos a mais, mas continua. 454 empregos desapareceram, são postos de trabalho com carteira assinada. Quando você fala postos de trabalho, é bom a gente até exemplificar para o pessoal que é o número de pessoas que foram demitidas e o número de pessoas que foram contratadas. Exatamente, não é isso, exatamente. É um saldo entre contratações e demissões, né? Todo mês tem contratações e demissões. Esse início do ano, por exemplo, até abril, nós tivemos aí 2.500 contratações e 2.900 e tantas demissões. Uhum. Então tem um saldo negativo aí de 450 empregos que queima de posto de trabalho. Vagas que fecharam. São empresas que demitiram e não contrataram ninguém para o lugar. 454. É o maior em 15 anos, nesse período, de janeiro até abril. Foi o maior índice negativo do emprego aqui na região. Isso, nacionalmente, a mesma coisa. Esse ano, nacionalmente, o número está em 700, até agora, 700, quase 800 mil empregos fecharam, emprego com carteira assinada, fecharam. É o pior dos últimos, fala em 23 anos, segundo o Ministério do Trabalho. São dados oficiais, não é nenhum dado de alguma, são dados do Ministério do Trabalho. São as chamadas estatísticas do Cadastro de Emprego e Desemprego, né? Do Ministério do Trabalho. É um registro estatístico do Ministério do Trabalho, é um registro do Ministério do Trabalho que vira uma estatística, né? Uhum. Esse é um dado, digamos assim, oficial, e ele funciona a nível, a gente obtém esse dado a nível de qualquer município da região, qualquer município do Brasil, você tem essa informação. Acaba sendo um ciclo vicioso, né, professor? Porque quanto mais desempregado, menos a economia flui, porque as pessoas não têm dinheiro, guardam essa rescisão até para contas básicas mesmo, até se encontrar um novo emprego, e acaba que vira uma bola de neve o país todo, né? Claro, essas pessoas que perderam emprego deixam de contribuir para o mercado de trabalho, com a renda, né? Perdeu renda,
né? O comerciante deixou de vender por isso, né? Aqui o emprego, onde mais se perdeu emprego foi no setor comércio, né? 256 empregos aqui na região. No Nacionalmente, comércio? Menos emprego, queda do emprego no comércio. Porque o que a gente tem observado é a questão do setor metalúrgico também, o índice de desemprego tem aumentado bastante também, não é, professor? Também. E isso você lembrou bem. A metalúrgica, que é um setor importante na economia são-joanense. Importante porque ele é o terceiro setor em salários. Ele paga, você pegar salários médios, nos vários setores, 20 e tantos setores da economia são-joanense, terceiro em pagamento dos melhores salários é o setor metalúrgico. O primeiro é o setor de ensino, o segundo é o financeiro, o terceiro é o metalúrgico. Então, são empregos, é um setor que está fortemente atingido pela crise. Os jornais hoje estão anunciando nacionais aí, no setor metalúrgico esse início do ano, foram 11 mil empregos fechados, encerrado emprego com carteira assinada. 11 mil empregos. Isso aí atinge principalmente Minas Gerais. É porque né? Nós somos... Siderúrgicas. Exatamente. Né? Você vê a Uzi Minas está aí mandando embora mais de 1.000 pessoas embora. A Vale também. A Vale Rio Doce. Então você tem aí... GCABA. Um setor que empregava, você tem o metalúrgico, empregava aqui, porque ela chegou em 2010 a empregar mais de 1.000 pessoas com carteira assinada. E hoje está reduzido, foi reduzindo. O ano passado foi terrível. Aliás, o setor industrial brasileiro, nos últimos anos, está uma situação terrível. O setor indústria como um todo, de queda. E vai continuar esse ano com queda na produção, na indústria como um todo, chamada indústria de transformação. Né? Indústria de transformação. O setor aqui, você lembrou aqui em São João del Rei, o setor metalúrgico, temos também o setor construção civil também. Começa o ano perdendo muitos postos de trabalho. Depois do comércio, foi o setor, comércio foi o que perdeu mais emprego, depois vem a construção civil, e depois que vem a indústria metalúrgica. Né? E aí você vê a indústria de transformação como um todo, foram menos 67 empregos na indústria como um todo, transformação, mas principalmente metalúrgico, né? Aqui localmente. Professor, o senhor acredita, existe uma previsão, eu sei que é muito difícil se prever quando se trata de economia, né, e de estabilidade, né, de uma região, de um país, mas existe uma previsão, uma luz no fim do túnel, né, poderíamos dizer assim? Olha, ainda não, porque nós estamos começando a entrar nisso. Lembre-se, Carla e telespectador, a primeira coisa que é afetada é a produção e vendas, depois é que é o emprego. Por quê? Porque o empresário, antes de demitir, ele resiste a demitir. Ele resiste por quê? Porque ele tem um funcionário, ele não quer perder o funcionário que ele treinou, que já acostumou com o serviço, que contribui com o serviço. Ele não quer demitir. Então ele aguarda. Ele não consegue vender, ele tem prejuízo, mas ele segura. Até que ele vê que, quando ele não vê perspectiva, que aí ele começa a mandar o pessoal embora, porque não tem mais jeito, não tem lucro. Então ele começa a mandar o pessoal embora. Então a primeira coisa que cai é a produção. São as vendas. Depois é que vai afetar o emprego. Então o emprego começou a cair, começamos a perder emprego, não só em São João del Rei, mas no país como um todo. Né? E isso está começando agora, porque a produção já começou a cair há mais tempo. Né? Então você me pergunta sobre a luz no fim do túnel. Isso a gente, os economistas, a gente trabalha com modelos, você tenta fazer previsões. Quando é que vai acabar essa crise? Né? Como eu disse, ela está começando. Ainda temos aí um período muito grande. E é importante que o pessoal entenda, quer dizer, por que começou isso, né? Quer dizer, por que estão fazendo ajustes na economia? É porque houve desajuste, não é verdade? A economia se desajustou. Como? Ué, foram 3 anos de desmando na política econômica, na política macroeconômica. Isso foi uma série de barberagens, de políticas mal feitas. O brasileiro sentiu isso, o brasileiro está vendo isso. Porque no dia seguinte aos resultados das eleições, a presidente da República anuncia uma série de medidas que ela era contra, que ela dizia que não ia fazer, que ela acusava os adversários de fazerem, não é isso? Era isso. Quer dizer, a economia estava desajustada desde o início do ano passado, já estava ruim. E seguraram até. Então, isso está agora, recentemente, saiu agora, semana passada, o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União é um órgão fiscalizador
da União. União é governo federal, não é mesmo? E ele saiu com um documento de 600 páginas, com relatório sobre as contas do governo Dilma, do ano passado. Olha que o Tribunal de Contas da União é um órgão técnico, são ministros do tribunal, um órgão técnico. E faz uma análise da economia brasileira e das irregularidades. Eles anunciaram 13 irregularidades. Essas irregularidades e os desajustes nós vamos falar no próximo bloco, professor. Tá bom. E você, telespectador, que quiser participar, entre em contato com a gente no 3372-3720 ou nos envie uma mensagem de texto para o 9972-1640. Nesse telefone você também pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. E vamos para um breve intervalo e voltamos já já.